Olá, Nexpert, bem-vindo ao Next Place, seu espaço com gente de gestão. Falando aqui um pouquinho do nosso departamento, né? Recentemente a gente teve algumas mudanças, né? Tentando trazer sempre melhorias para todos. Então, a gente hoje, né, vai falar um pouquinho sobre isso. Eu, Elisa, né, para quem ainda não me conhece, além do departamento pessoal, né, que faz o pagamento da folha, do plano de saúde, do controle de benefícios, também estou implantando algumas tecnologias no nosso departamento para que o nosso trabalho fique mais dinâmico e também que evite retrabalhos. Agora eu vou passar a palavra para a Bru, para ela se apresentar um pouquinho para a gente. Oi, pessoal, eu sou a Bruna, faço parte do time de gente de gestão junto com as meninas. Fico responsável pela parte de treinamento e desenvolvimento, então avaliação de desempenho, avaliação de período de experiência, trilhas de desenvolvimento e também desenvolvimento de novos projetos. Eu sou a Gabi, eu trabalho aqui no Gente de Gestão também, eu fico na parte de recrutamento e seleção e agora eu também estou desenvolvendo aí uma parte de dados da área e também programas de saúde mental, então também estou à frente dessa nova área aí. Oi, eu sou a Chay, eu sou a gerente do setor e sou responsável por trazer a parte estratégica do setor para o crescimento da Next. Então, hoje no nosso episódio FAQ com G&G, nós vamos trazer as principais dúvidas que chegam até nós referente ao nosso departamento. Então, vamos iniciar, né, sobre a nossa parte de benefícios de saúde mental, que a Gabi vai falar um pouquinho para a gente como funciona. Vou aproveitar, então, e vou contar para vocês uma novidade, né? Porque antes a gente tinha alguns benefícios que eram a partir dos 3 meses e agora, a partir do primeiro dia, então, do colaborador na Next, já está valendo. Então, falando de saúde mental, falando de saúde física, a gente tem alguns benefícios voltados para isso. A gente tem o Well Hub, que é o antigo Gympass, né? Algumas pessoas conhecem ainda como Gympass, que é um programa, é um aplicativo, na verdade, de plano mensal de academia, então tem desconto para nós, colaboradores. Temos a ginástica laboral, que a gente faz aqui na Next também. Frutaria da Next, então toda terça-feira chega fruta fresquinha para a gente. Plano odontológico, a partir do primeiro dia também. A empresa paga mensalidade e não tem coparticipação para o colaborador. Plano de saúde, a gente tem plano de saúde para os nossos colaboradores. A empresa paga a mensalidade, o colaborador paga apenas coparticipação quando utiliza, quando precisar. E o meu queridinho, que é o Conexa, que é um programa de saúde mental. Eu sempre estou incentivando a galera a usar esse benefício. Eu acho bem importante, né, ainda mais falando do Comex, porque a gente sabe que é uma montanha-russa de emoção aí. Então, dentro do Conex, a gente consegue fazer 2 consultas com um psicólogo, 2 consultas com um nutricionista por mês, sem custo algum para o colaborador. Então, assim, fui numa psicóloga, tentei e não gostei tanto, não achei minha cara. Tenta de novo, tenta uma outra. Tem uma porção de psicólogos lá, né? Então, a gente recebe muito esse feedback, que talvez não tenha se adaptado tanto com uma psicóloga. Como é de graça, é um benefício aí que a empresa está oferecendo pra gente. E também consulta com clínico geral de forma ilimitada. Então, são esses benefícios que contemplam saúde mental e a saúde física do colaborador. Acho legal também, Gabi, complementar que a gente pode incluir dependentes, tanto no plano de saúde, quanto odonto, quanto Conexa. Então, verdade. E o Gympass também, o nosso plano que a gente tem, ele também é possível colocar até 3 dependentes, né? O pagamento, né, e é feito lá por dentro do aplicativo mesmo, mas vocês também conseguem colocar familiares de vocês no plano. E além, né, desses benefícios, tem o nosso querido Caju. Que nós pra cá, Ju, bom pra cá. A musiquinha que fica na nossa cabeça. Não tem como esquecer. O nosso Caju ele é dividido, né, em vale alimentação e saldo livre. Isso. O vale alimentação a gente só pode usar em restaurantes, né, e mercados. E o saldo livre a gente pode usar até para pagar a conta de luz. Pagar as blusinhas. Pagar as blusinhas da Shopee. Pagar uns boletos, uma continha da faculdade. E lembrando também, né, que diferente de várias empresas de Itajaí e região, a gente não desconta 1 centavo do vale alimentação, né? Então é um benefício aí completamente 100% do funcionário. Por isso Adoramos. que é bom pra Caju. Acho que ele é tão queridinho por nós, né? E o nosso home office, né? Que muitos Nexperts têm dúvidas. Explica um pouquinho pra gente, Bru, como é que funciona.
Bom, o home office é um grande diferencial aqui na Next, né? Porque é muito diferente de outras empresas do ramo do comércio exterior, do agenciamento de carga, hoje não possuem mais. Aqui na Next, depois que o colaborador passa do período de experiência, ele tem direito a 1 vez na semana de home office. Depois dos 6 meses, tem direito a 2 vezes por semana. E depois de 1 ano, tem direito a escolher uma semana direto por semestre para fazer home office da onde quiser, né? Então, muitos colaboradores usam essa oportunidade, né, para ficar pertinho da família, para fazer, né, às vezes Natal, Ano Novo, né, que são datas mais especiais também, utilizam esses momentos para estar fazendo uma semana direto de home office. Ele é um benefício conquistado, querendo ou não, porque o colaborador precisa ter autonomia, né, para conseguir trabalhar em casa, já ter uma base de conhecimento. E em relação às datas ali da semana, né, de fazer na sexta, de fazer na quinta, quem cuida dessa agenda são os próprios gestores, né, porque tem departamento que tem 40 pessoas, então precisa ter um cuidado melhor também, para ter um pouco de gente em casa e um pouco de gente no escritório também. Conta pra gente, Gabi, como é que foi tua primeira semana home Ai, gente. no Rio? Aqui uma chuva e a Gabi lá no sol. Aproveitei. Arraial do Cabo, Na apenas. praia. Ruim. Eu tenho família no Rio de Janeiro, então aproveitei essa semana para passar com a minha mãe, que fez 60 anos, então foi um momento super especial. Agradeci muito a Next por me proporcionar isso, né? De estar pertinho dos meus pais naquele momento. Foi bem aproveitado. Posso dizer que estou esperando os próximos semestre. 6 meses. E falando então, né, sobre estar perto da família, realizações de sonhos, né, e tudo mais, fala um pouquinho pra gente, Bru, como funcionam as nossas metas, nossos planos de metas. Bom, a primeira meta começou em 2018, né, com a viagem pra Disney. Eu acho que Famosa todo mundo viagem. ficou sabendo disso. A né? empresa da Disney. Até hoje. Hoje funciona um pouquinho diferente. Começou com esse ciclo, né, de viagem para Disney. Depois a gente teve a viagem para Barcelona, ou a realização de um sonho, né? Então, alguns colaboradores optaram para ir para Barcelona, né? E outros por realizar algum sonho, né, ali do momento de vida e tudo mais. E hoje, esse ano, no caso de 2024, a gente tem os 18 salários, tá quase, dezembro, aí Estamos na Uma expectativa. meta. rumo aos 18 salários. E 2025 a gente também, né? Vai ter um programa de metas, com certeza. Esperem por um programa muito bom. Estamos aí na expectativa. Expectativas foram criadas, Chay. Exato. E claro, né, a gente não poderia deixar de falar sobre um pouquinho dos nossos convênios. Temos descontos em farmácias, na Univale, em alguns restaurantes também, né? Para vocês acompanharem, né, verificarem quais estão válidos, dentro da pastinha do nosso servidor. Tem uma pastinha lá com o nome de convênios que vocês podem estar lá acessando, mas também pode estar questionando a gente, perguntando. E claro, vocês sempre podem trazer sugestões, mandem ali no e-mail do Gente Gestão. A gente vai estar sempre avaliando se é possível, né, temos esse benefício, esse convênio com a empresa. E outra questão também é que a gente sempre pede para vocês trazerem sugestões de lugares para a gente tentar fazer convênio, porque não adianta a gente sair fazendo com várias empresas, sendo que vocês não vão, né, utilizar, a gente não vai usufruir disso. Então é importante, uma academia, um restaurante, né, que a gente gosta muito de ir com a família e tudo mais, então nos passem que a gente tenta fazer um convênio bem legal pra gente. Sempre vamos estar avaliando, né? Uhum. Então, e um diferencial aqui da Next é a nossa licença maternidade e a licença paternidade, né? Vou pedir pra Gabi falar um pouquinho ali pra gente como é que funciona. A Next entende que esse é um momento super importante, né, para os pais. Então, pelo INSS, a mãe tem licença 4 meses de licença maternidade e a Next dá mais um mês, então, para aproveitar um pouquinho mais ali com o seu bebê. Além, né, que ela pode também estar, depois desse tempo, solicitando as férias. Então, pode ficar ainda com um tempo de 6 meses, né, Sim. em casa, cuidando do bebê. Isso. E os pais também têm, né, pela lei, 5 dias, a Next estende para 2 semanas, porque entende também que é um momento importante também, não somente para as mães, mas para os pais também. Uma das perguntas também que chegam frequentemente pra gente é como que funciona as férias, né? As férias, a gente conta ela por períodos aquisitivos, que você completa o primeiro período, né, com 1 ano de empresa.
a partir dessa data ali, de um ano da sua data de admissão, você passa a ter 30 dias de férias e tem mais um ano para estar tirando, né? Sempre tem um prazo que a gente tem que respeitar pela legislação, então não pode deixar ultrapassar, né, desse um ano. E o pagamento é sempre feito 2 dias antes da data início das férias. É uma antecipação do salário, né? Então todo mundo quando Não recebe gasta, férias... Não gasta. recebe férias, Faz acha... a conta. Tô rico! Tô rico, gasta tudo no outro dia. Chega o Cadê mês meu seguinte? dinheiro? Eu acho que tem alguma coisa errada, Elisa. Não, é sempre assim, né? Cadê A pessoa meu volta de salário? férias, vai direto na Elisa e fala, Elisa, tem alguma coisa errada. Eu tô lá com o dinheiro, assim. A Elisa de noite dançando no dinheiro. Tô rica. Né? Então, lembrando, né, que o adicional é 1/3 ali do teu salário, né? Então, é feito o pagamento da antecipação salarial, mais 1/3. Na Next, a nossa regra é sempre de ou 30 dias corridos, ou então 2 períodos de 15 dias, ou um período de 20 e um período de 10. Lembrando que alguns departamentos, né, pela necessidade, né, o gestor, ele determinou que tem que ser de 30 dias, então não tem essa possibilidade de fracionar as férias. Sempre falar com o seu gestor antes, né? É sempre. É o caminho. E a gente também tem a regra, né, de a escolha das férias sempre acontece do funcionário mais antigo para o funcionário mais novo. Então, o funcionário mais antigo vai lá, escolhe o período de férias, né, junto com o gestor, claro, e aí vai pro final da fila. E aí começa de novo e um dia vai chegar, né, na preferência dele de novo. Os últimos serão o primeiro. Isso. Lembrando também, né, que é o empregador que tem a prerrogativa, né, de agendar as férias, né, então por isso que a gente também tem essa regra para que fique justo, né, tanto para os colaboradores quanto para o gestor qual a melhor data a escolher, né. E aí também só para complementar, né, para lembrar que durante as férias e licença maternidade não recebe o caju, né? É importante salientar para não, né, não ter surpresas quando chegar Se lá. preparar financeiramente, né. Isso. Então, deixando aqui, né, para quase pro final, nosso querido ponto. O tão aguardado. Lembrem da Elisa, a figurinha da Elisa do Halloween. O querido ponto. Meu querido ponto. Aqui na Next, né, nós temos o banco de horas, né, então todas as horas extras ou horas, né, negativas, tem que fazer ali a compensação dentro de 6 meses. O nosso ponto, ele é todo controlado ali pelo sistema do Ágora. As solicitações de inclusão, né, esqueci de fazer uma batida, de incluir um atestado, né, ou fiz alguma batida errada. Acontece muito do pessoal que chega às 8, chega às 8h15, não lembra se bateu o ponto, vai lá e bate de novo, fica com 2 batidas ali, das 8 e das 8h15. Então, se for preciso, né, também pedir para desconsiderar a batida, também é tudo lá dentro do sistema. É o gestor, né, ou o coordenador que faz ali o controle. Claro que vocês sempre podem estar vindo, né, tirando dúvidas de como funciona, como é que eu ajusto ali meu ponto. Vi que estou com mais horas negativas e eu trabalhei, então, claro que podem sempre vir até mim, né, ou a Chay, ou até as meninas, para tirar essas dúvidas, mas é sempre o gestor que ele aprova ali as suas solicitações. Envio de atestado, envio de qualquer Declarações, declaração. toda direto no ponto, não tudo precisa mais fazer papelzinho. Pra quem é da época do papelzinho. do Não formulário. precisa mais. formulário, Eu né? peguei 2 meses nesse formulário e tem traumas, hein? A mesa da Cabelo branco, Elisa, né? Vestígios. depois do almoço, a mesa da Elisa era só papelzinho, assim, ó, que o pessoal ia colocando Ou lá. embaixo da porta, né, também. Isso aí. Exato. Então, hoje, né, tá bem mais prático. Então, vamos utilizar, vamos bater o ponto, hein, pessoal? Cuide. Olha ali pelo espelho, toda semana, vão lá, dá uma revisadinha, ver se estão todas as batidas corretas, para que ninguém seja prejudicado. E Chay, e sobre o 13º? A pergunta Tão que não- aguardado! Então, eu sei que vocês vão ver esse podcast só, né, em 2025, mas é uma pergunta, né, que todo mundo quer Agora, saber. essas horas eu já gastei todo o dinheiro. Já gastaram, Essa hora já não tem já mais estão gastando o 13º. próximo, né, já estão gastando de Eu fiz o 2025. planejamento 13º como se eu fosse receber uma herança.
todos, né? Então, 13º, né? O primeiro pagamento, então, até dia 30 de novembro. Então, lá em 30 de novembro de 2025, né? Já se preparem para receber a primeira parcela, né? Metade do seu salário proporcional ao tempo que você está trabalhando, né, na empresa. E a segunda parcela sempre até o dia 20 de dezembro, né? Então, são essas 2 parcelas, é o valor de um salário dividido em 2 partes. E sendo que na segunda parte sempre tem os descontos de impostos. Exato. E, Gabi, quais os requisitos para as mudanças internas de área? Nesse caso, a gente tem 2 situações, né? A gente tem uma situação onde parte do colaborador querer trocar de área e a gente tem uma situação que parte do gestor identificar alguém ali do outro setor que ele queira puxar para a área dele. Então, falando do primeiro caso, né, que parte do colaborador, essa mudança, querer mudar de área, antes de tudo, ele precisa alinhar com o seu gestor, né, combinar com ele, ver se isso é possível, e o gestor estando de acordo, a partir disso a gente precisa analisar 3 pontos, né. O primeiro ponto é o colaborador precisa ter, no mínimo, 1 ano de Next. O segundo ponto, ele precisa estar indo muito bem na sua função. Não adianta ele querer ir para outra função se ele já não está desenvolvendo bem o que ele precisa fazer. E o terceiro ponto é o outro gestor, né, outro setor, ter essa vaga. E o que é importante, né? Uma frase até que eu já escutei do Bruno, e eu acho que faz total sentido, seja a escolha óbvia. Então, se você for a escolha óbvia, é claro que a empresa vai querer dar essa oportunidade. Então, eu acho que fala muito também do que a gente sempre escuta aqui na Next, né? De ser o protagonista da sua própria carreira. Se você for a escolha óbvia, já tá dentro da empresa, já tem o perfil ali, já conhece a nossa cultura, então vai tudo se encaminhar. Se não tiver, né, essa vaga em aberto, se não tiver esse espaço, conversa com o gestor, vê se ele tem alguma previsão para abrir essa vaga. E, enquanto isso, eu acho importante também a pessoa ir se desenvolvendo em paralelo. Não esperar surgir a oportunidade para depois se desenvolver, né? Depois buscar. Então, já vai se desenvolvendo em paralelo para onde você quer chegar. Lembrando também que é importante, né, sempre estar alinhado com o seu gestor antes de alinhar com o gestor do próximo setor, né? Não vai combinar com o gestor. Isso. É sempre comunicar a vontade que tem de outro departamento, mas né? Respeitar a hierarquia, né, de quem hoje é o seu gestor, né? E pode ser que não dê naquele momento, né? Mas nada impede de ser desenvolvido para no futuro, quando surgir a vaga, assumir essa posição também. É até importante conversar com o gestor, porque talvez ele não saiba dessa vontade, né? E ele não vai saber se você nunca conversar com ele dessa vontade de ir para outro setor. Então, é importante deixar alinhado, porque quando surgir a oportunidade, ele precisa saber que você tem esse interesse. O outro caso, então, é quando parte da empresa, né? Ou seja, quando o gestor dessa outra área abre uma vaga e identifica que já tem alguém no perfil ali que ele quer puxar. Então, falando desse segundo caso, a gente não aplica essas regras que eu falei, então não precisa ter 1 ano, tá, de casa. E é justamente porque a pessoa está indo muito bem, né, na tarefa que ela está fazendo, é porque ela está se destacando que outra pessoa, que outro gestor quer puxar ela. Então, a gente tem esse segundo caso, e aí parte do gestor mesmo, dessa outra área, falar com o gestor da área atual. Eles estando de acordo, aí eles fazem um convite, então, para o colaborador e ver também se é do interesse dele, né? Claro. O colaborador também precisa aceitar, né? Não vai ser colocado lá assim. Mas são essas 2 opções, então. Ah, legal. E eu acho que isso também vai um pouco de encontro, né, com nossos processos de feedback e avaliação de desempenho, né, que nós temos, é algo que a gente leva bastante a sério, então, que pode estar sempre avaliando ali até um próprio colaborador que, identifiquei que ele tem um perfil ali de outro departamento, eu acho que sairia bem. Sim. Então, nisso, eu acho que a Bruna pode falar um pouquinho pra gente sobre o nosso pit stop, de como funciona. Bom, o nosso processo de avaliação de desempenho, ele acontece 2 vezes ao ano, sempre em fevereiro e em agosto, e é para colaboradores com 4 meses de tempo de casa para cima, né? Por que 4 meses? A gente entende que é um tempo ideal para que o gestor consiga fazer uma avaliação do colaborador e o colaborador também tenha as suas impressões da empresa, da liderança e tudo mais, né?
Como que funciona o processo de avaliação de desempenho? Ele começa a partir do profile, que é um teste comportamental que a gente responde, que inclusive é o teste que a gente utiliza para cargos e salários também, porque depois a Chay vai explicar um pouquinho Fique melhor. até o final que eu vou falar do GPN Expert. Mas já dando uma pinceladinha, é o mesmo perfil comportamental que a gente utiliza, para a gente saber qual que é o momento que o colaborador tá. Não é um teste de personalidade, é um teste comportamental, então a gente consegue desenvolver algumas habilidades, isso é bem importante a gente saber também, né? E depois que a gente responde o profiler, a gente vai para a parte de responder a avaliação de desempenho mesmo. Então, é enviado através da FITS, tanto para os gestores quanto para os colaboradores. Então, a gente faz a autoavaliação, depois o gestor faz a avaliação do colaborador, depois existe um momento de feedback para ajustar, para fazer a calibragem, para chegar num consenso, né, e conversar e tudo mais. Por isso até te interrompendo, né? Mas por isso é importante as pessoas os colaboradores se atentarem ao prazo, né? Porque quando ali você manda, tem até tal dia para estar realizando a autoavaliação, não é só por mandar, né? É algo que depois, lá na frente, quando tiver a reunião com o gestor, você vai conseguir, se ele vê o que você se avaliou e o que ele te avaliou, se realmente estão no mesmo caminho, se tem algo muito diferente um do outro. Então, às vezes, né, acontece, eu perdi o prazo, tem como abrir de novo, mas é porque é importante respeitar, né, esse tempo que a gente para a empresa para estar fazendo essas avaliações, né? Todos os prazos, né, são muito importantes. Todos os programas. Se tem prazo é para cumprir, né? Exatamente. É porque é importante. Alguma coisa tem, né? Tá aquela data limite ali. Bom, e daí no momento da calibragem é justamente para estar fazendo os ajustes, né, compartilhando um pouquinho do que vivenciou naquele último semestre e tudo mais. E se for necessário, né, se ambos sentirem que é necessário abrir um plano de desenvolvimento, também tem a oportunidade, né, de estar abrindo tudo através da FITS. Eu acho importante também voltar a falar aquela frase, né, de ser o protagonista da sua própria carreira, porque é interessante partir do colaborador também, né? Assim, eu preciso me desenvolver nisso. Eu vi lá que o meu análise da Solid, né? O perfil comportamental da Solid está muito distante do meu próximo perfil para eu avançar. Então, assim, conversa com o seu gestor, vê o que você pode fazer para chegar lá. Se não entender, a gente também aqui do Gente Gestão pode te ajudar. Tem muita gente que chega para mim sem entender o que é aquele perfil da Solid, não faz ideia o que precisa fazer. Então, por isso também é importante olhar antes, né? Não chegar ali na data que é enviado o e-mail e correr para tentar chegar lá, porque, assim, pode acontecer, mas vai ser mais difícil, né? Geralmente precisa de um tempo a mais, realmente, para você conseguir chegar no próximo, conseguir desenvolver. E outra coisa muito importante também, a gente não precisa esperar o momento da avaliação de desempenho para solicitar um feedback para o gestor. Então, são uma diferença ali de 6 meses, então eu vou esperar 6 meses para perguntar para o meu gestor como que eu estou me saindo, o que eu preciso melhorar. Então, ali através da FIDS, né? Não quero na FIDS, chama o gestor, né, pessoalmente, pergunta, a gente tem essa acessibilidade, eles são muito flexíveis, eles são, né, atenciosos e tudo mais, então não esperem só o momento da avaliação de desempenho, né, para estar sendo protagonista da própria carreira. E, né, pegando essa parte de pedir os feedbacks, não somente pro teu gestor, né, mas às vezes pro teu colega, né, do lado, eu ensinei ele a fazer um procedimento, pergunta, te ensinei bem, tu acha que a minha dinâmica é boa, ou, né, de outro departamento, né, para que a gente sempre possa estar vendo o que a gente pode melhorar, né, e no que a gente está acertando. Então, eu acho que é bem interessante também utilizar a FITS, né, que é algo, fácil, é rapidinho, então é só colocar lá e o teu colega vai receber e vai responder. Eu acho que é super bacana também. Tem até uns modelinhos prontos, né? Exatamente. Então, que facilita bastante também. E falando, né, sobre o protagonista da sua própria carreira, a Next tem um programa, né, do qual a gente se orgulha muito, né, que é algo muito inovador, que é o nosso Next People. E a Bru vai falar um pouquinho, então, como é que ele funciona? Bom, o Next People, ele foi criado pelo Bruno, né, e o intuito dele é reconhecer o tempo de casa do colaborador dentro da Next. Então, ele é dividido por várias categorias,
E cada categoria tem os seus requisitos, mas também tem os seus benefícios. E todos os requisitos, isso a gente acha muito legal, são voltados para o nosso desenvolvimento, né? Então, por exemplo, lá no D1, um dos requisitos é cursar 16 horas de treinamento extra, tudo voltado para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, às vezes, um curso de comunicação, um curso mais aprofundado, sei lá, em Cotermes, né? Tudo isso vai agregar para o nosso dia a dia na nossa área, né? A gente está se desenvolvendo e vai ganhar benefícios a mais por isso, né? Exatamente. Então, e os benefícios vão variando também de acordo com cada categoria, mas eles são acumulativos, né? Então, por exemplo, ali quem tá na categoria de 2 anos, em vez de ter 30 dias de férias, tem 33 dias de férias corridos. E quem tá lá no Black no de 5 anos, tem 39 dias de férias. E essa é a Carol que tá de férias 5 vezes por ano, né? Jéssica que já viaja. A gente tem algumas pessoas aqui que a gente fala, meu Deus, como é que pode tirar tantas férias, né? Mas é isso, galera. Merecimento. E a gente abre o período para validação dos requisitos 2 vezes ao ano, né? Sempre em abril e em outubro. No nosso calendário anual, quando a gente envia para todo mundo e tudo mais, aparece as datas certinhas ali que a gente abre o período. Coloque no seu Outlook. Não, mas a gente envia também o e-mailzinho. A gente facilita a vida de vocês, viu? Lembra, né? Manda um lembrete. Mas para que vocês saibam também que existe, né, no calendário anual. E daí envia certinho todos os comprovantes, né, para avançar de categoria. E depois que avança de categoria, a gente tem um café maravilhoso, né? Se reúne todo mundo. Quase nem gosta de comer, né, gente? A gente faz uma cerimônia para poder estar celebrando, né, a evolução ali da categoria. Você ganha um certificado, um crachá novo, bonito ali, com a sua cor diferenciada das outras, né? Com uma foto nova. Favorita. Então, é um evento, né? Fica bem legal, um momento que a gente pode parar, conversar um pouco, trocar ideias. O que eu participei recentemente, agora, que teve... todo mundo se reuniu e decidiu que utilizaria o valor que ganha ali para ação social, todo mundo juntar para dar um valor grande, né, considerável, para ajudar uma mesma instituição. Então isso é muito legal. E é um momento, né, que foi aquele café que proporcionou. Talvez se cada um só recebesse, cada um, eu vou ajudar aqui, eu vou ajudar ali, ficaria algo mais separado. Mas agora a gente consegue, né, ajudar algo grande, né, com todo mundo se reunindo, né? E pra você que é novo na Next, ainda não conhece muito bem o programa, a Bruna vai dizer onde que fica localizado. A gente tem uma trilha de desenvolvimento do Next People, e nessa trilha de desenvolvimento tem todos os requisitos e os benefícios. E se tiver alguma dúvida ainda assim, né, podem contar conosco. E então, pegando ali, falando do Next People, né? Muita gente gosta de realizar o meetup, né? Por conta, né? Para poder progredir na categoria do Next People. Então, como é que funciona para dar um treinamento ou então para agendar o meetup? Em relação ao meetup, né? Ele é um treinamento não obrigatório que acontece no horário do almoço. E para estar ministrando o meetup, existe uma agenda, né? Então pode vir falar comigo ou com as meninas. Inclusive. Exatamente. A gente tá gravando aqui em novembro, só tem vaga agora para março, então... Então corre para agendar o seu... E provavelmente já vai estar em outubro, né? Então... Mas, brincadeiras à parte. E os temas devem ser voltados para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Né, a gente entendeu que o Meetup ele atingiu uma maturidade como programa, porque a gente tem desde 2019, se eu não me engano, e até então podia ser vários temas, né, de viagem, podia ser alguma coisa pessoal ali e tudo mais, então a gente entendeu que seria legal trazer temas para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, né. E além disso, a gente colocou um tempo mínimo ali de 40 minutos, porque a gente entendeu que existe todo um preparo, né? A gente precisa também entregar material de qualidade para os nossos colegas e tudo mais, então a gente colocou um tempo mínimo ali de 40 minutos. E lembrando que não necessariamente precisa ser um meetup para participar do Next People, né? Sim. Porque muita gente acha que é só pelo meetup que consegue avançar no Next People.
E não, é algum treinamento. O Meetup é um desses treinamentos. E para estar ministrando um treinamento mais técnico, ou um treinamento para a área, né? É bem simples, a gente tem um formulário que preenche com o nome do treinamento, a data, o horário, e o Gente Gestão faz essa ponte, né, entre a organização desse treinamento juntamente com o gestor. E é isso. E quanto às nossas vagas, Gabi? Como é que funciona, né, para o pessoal poder estar indicando aí os colegas para vir trabalhar conosco? Então, primeiro de tudo, a gente adora indicação, tá? Então, indiquem, por favor. E a gente tem um prêmio indicação, inclusive, né? Mas para qualquer dúvida, fala comigo, pode falar diretamente comigo. Mas no nosso site também, da Next, tem a aba de vagas, tá? Então, o candidato pode se inscrever por lá. A gente faz todo o processo de recrutamento e seleção através da Solids. Então, inclusive na Solids, ele consegue colocar que foi indicado, você só precisa passar o seu e-mail da Next para ele colocar lá e eu saber que foi uma indicação sua, ou você mesmo pode me procurar, né, e falar que foi uma indicação. E a gente tem um prêmio para isso, né, então, se o colaborador passar da experiência, você ganha um vale para aproveitar no shopping, né? Um dia de shopping aí. Então, vale super a pena. Nada mais, nada menos do que R$700. É um bom dia de shopping, hein? Pessoal, hein? Dá pra comprar... Dá pra fazer o dia do dá pra shopping. comprar umas Se 10 organizar blusinhas. direitinho. Pode levar as amigas do setor. O pessoal do GG. Por que não? R$700 para a primeira indicação e a partir da segunda, R$500, né? Isso. Pra gastar no shopping. Exatamente. É isso. Muito bom. E por último, e não menos importante, o nosso programa de cargos e salários, nosso querido GP Nexpert, né? Din-din. Né, que impacta todos, envolve todo mundo, né, da empresa. Então, vamos chamar a nossa especialista, consultora, maravilhosa, Chayene, para poder falar um pouquinho pra gente como é que funciona. Então, nosso querido programa de cargos e salários. Sempre que eu falo desse programa, eu gosto de frisar que ele foi feito a pedido da maioria dos Nexperts. Então, foi um programa muito pensado, elaborado, por meio de muitas conversas, treinamentos, bench. Então, é um programa muito bem estruturado e formulado, né? Por mim, pelo Bruno, por todos os gestores, né? Por todo o Gente de Gestão. E é importante frisar também que ele não é normal o mercado ter um programa de cargos e salários, né? Principalmente o mercado de agenciamento de cargas. Mesmo sendo um programa de cargos e salários, a gente inovou ele, né? Não trouxe já o que tem no mercado disponível, a gente viu o que tinha no mercado e a gente pensou, não, vamos fazer diferente. Sair da caixa. E vamos, exatamente. A Next não ia só copiar do mercado, a gente ia inventar o nosso, é claro. A gente inventou. Então, como que funciona, né, o GP Nexpert? Ali, a Bruna comentou ali nas avaliações de desempenho, né, que são os pit stops. O pit stop é uma parte do programa, né, então todo ano a gente para 2 vezes para olhar para desempenho e também, aliado a isso, a gente olha para o programa de cargos e salários, tá? Ele é diferente porque, geralmente, numa empresa normal, né, que não é o caso da Next, a gente tem um aumento só no ano e olha lá. Vai aquele dissídio, né? O dissídio lá do sindicato. E se o gestor vai com a tua cara também, quer aumentar teu salário, ele aumenta durante o ano. E aí, então, no caso da Next, a gente tem a possibilidade de aumentar nosso salário em 3 vezes por ano. Por quê? Ali no começo do ano, né, a gente sabe que no agenciamento de cargas não existe mais o sindicato, né, não existe mais o dissídio coletivo, mas mesmo assim a Next sempre opta por dar esse aumento, que é baseado, né, na média do mercado. E além disso, a gente vai ter então um período do pit stop, que é fevereiro e agosto, para receber mais um aumento. Esse aumento ele pode ser de 5% a 7% acima do teu salário atual. Então, você ganhou lá vamos dizer que foi em março, né? Você tem a possibilidade de receber, então, mais 2 aumentos, além do dissídio coletivo, né? E esses aumentos são de 5% a 7% sobre o teu salário atual, né? Então, você ganhou um aumento ali em fevereiro no GP Nexpert, depois tu ganha o dissídio sobre o teu novo salário, depois lá em agosto você progredir de novo, você ganha mais um aumento sobre o salário atual. Então, é uma coisa muito diferente do mercado, que realmente
A empresa, a Next teve que ser muito corajosa, né, para aplicar um programa dessa forma. E é muito justo E é também, muito né? justo, é muito justo. claro, assim, o que você precisa fazer. E onde que os colaboradores podem ver, né, quais são os requisitos ali para eles progredirem no GP? Certo. Eu sempre uso, assim, um exemplo de... Eu sou um analista júnior 1 hoje. Como que eu faço para ser um analista júnior 2 no próximo pit stop? Então, o que eu tenho que ver? Todos os critérios obrigatórios, os critérios específicos do próximo cargo e a competência comportamental, que foi o que vocês falaram, né, do profiler da Solids. Como que eu faço isso? Primeiro passo, então, vou na FITS, nossa querida FITS. Abinha desenvolvimento. Isso, a abinha de desenvolvimento, que a Bruna atualizou. E vou ver, né, quais são os critérios que o gestor definiu que ele precisa para aquele próximo cargo. Então, para ser um analista 2, eu preciso de tanto tempo de agenciamento de cargas, tanto tempo na função, preciso ter inglês, preciso ter curso de Excel, enfim. Todos os requisitos estão lá claros, nítidos, para você saber realmente qual é o caminho. A partir disso, que seria, na verdade, o primeiro passo, então eu não vou deixar chegar em fevereiro para daí ver, né, o que eu preciso fazer. Né? É sempre bom ver antes, porque, Sempre né, se ver precisa fazer um antes. curso, não dá para fazer lá em fevereiro, Exato, né? não dá Tem de que fazer de antes. janeiro para fevereiro, mudar o teu perfil comportamental inteiro, né? Então, sempre é o primeiro passo, olhar na FIDS o que eu preciso, sentar com o meu gestor, né, chama ele para o one-on-one e pergunta, você desenhou esse perfil para mim, queria saber o que eu preciso fazer para chegar nesse perfil comportamental. Ou, você pediu que eu seja mais empático, como que eu faço para ser mais empático? Então, essa conversa com o gestor que a gente frisou antes ali na parte do feedback também. Depois disso, então, chega o período de inscrição, que é o reforço, né, que vai pro calendário, então a gente pode botar no Outlook. Vejam os prazos. Esse ninguém vai perder, né? Ninguém quer perder Ninguém dinheiro. quer perder. Olha que perdem. Olha, gente, Não duvide. a controvérsia. Então, a gente tem o período sempre fixo na cabeça, em fevereiro e agosto. Então, você já sabe que em fevereiro você vai ter que comprovar que você cumpriu aqueles requisitos. E caso queira progredir de novo lá em agosto, também vai ter que comprovar. Um dos requisitos gerais, né, porque são alguns requisitos gerais, um deles é o mínimo de 1 ano na função atual. Então, se eu progredir, por exemplo, a Gabi, né? Gabizinha progrediu esse ano, em agosto. Para ela progredir de novo lá em fevereiro, ela ainda não tem 1 ano nessa função nova dela, que foi a progressão. Para ela conseguir progredir de novo, ela vai ter que usar um acelerador, né? Que é totalmente inovador. Totalmente inovador, não existe Criado no do mercado. zero. Criado do zero, a gente vai patentear ainda, né, Bruno? Criado do zero, não existe no mercado. Porque a gente pensou que a gente não queria engessar tanto o plano de cargos e salários, que já é uma coisa bem engessada no mercado, né? Então, a gente pensou, vamos criar alguma oportunidade dessa pessoa não ter que esperar 1 ano para mudar para Júnior 2, mais 1 ano para Júnior 3 e assim por diante, né? Por níveis e faixas. Então, a gente pensou em aceleradores. Então, a gente tem alguns aceleradores que vocês podem ver na FIDS também, né? Que tem o treinamento lá do GP na Expert. E cumprindo algum desse acelerador, você consegue eliminar alguns requisitos. E um deles é esse de um ano de tempo de casa. Ou, aliás, 1 ano de tempo na função atual. Então, é uma coisa bem inovadora, bem legal e que dá a oportunidade, então, de você ter 3 aumentos durante o ano. É uma coisa completamente diferente do mercado, como eu disse antes. E aí eu queria trazer também a diferença de progressão e promoção. Por quê? Uma coisa é a progressão do programa. Então, eu sou um Júnior 1, vou virar o 2. Isso é uma progressão. Júnior 3, Pleno 1, 2 e 3, Sênior 1, 2 e 3. Então, esse caminho ele tem que ser seguido escada por escada. Então, eu não posso ser um Júnior 1 hoje e virar um Sênior 3 amanhã. Tem que ser, né, gradativamente. Quando há uma promoção, aí sim, sou um assistente e vou virar um analista. Eu tô lá como assistente pleno 2, por exemplo, eu posso virar direto um analista júnior 1, porque daí é uma promoção. Que depende também, né, da gestão e de ter a vaga em aberto. E são essas promoções, né, que a gente faz aquele evento, né, super legal, com os Lindo. familiares, Meu Deus, né? eu chorei Uma tanto celebração. no último. Não Né? tem como não chorar. Toda Não. toda Não tinha nem celebração. começado, na verdade, a gente já tava chorando, né? É um momento muito especial, tanto, né, pro Nextpert, que tá sendo promovido, quanto pra gente que acompanha, né, esse desenvolvimento dele. E geralmente eles trazem a família, né? Então a gente vê o rostinho ali dos pais deles, orgulhosos, assim, da promoção do filho. Então, Muito legal. gente, não Às tem vezes como não se cachorro, emocionar. um pet junto, né? Ah, sim. Aí acabou. É muito legal mesmo. Então, e se você tiver alguma dúvida ainda, né, sobre o programa, a gente tem na trilha de desenvolvimento lá da FIDS um treinamento que é gravado, né,
que explica também tudo que eu passei agora e com mais alguns detalhes. E a gente pede também que fiquem ligados no calendário oficial, porque o calendário oficial tem lá todas as datas de períodos de inscrição para progressão e também as datas dos Dalbits Day, que são as datas onde eu e o Bruno sentamos, reservamos o dia e cada Nexpert pode ir lá e falar com a gente, tirar todas as dúvidas do programa. É bem interessante. Então, para encerrar, né, o nosso episódio de hoje, nosso FAQ com G&G, sobre os nossos canais oficiais para dar sugestões ou fazer alguma reclamação, alguma ideia, onde que os nossos Nexperts podem estar falando? Então, a gente tem alguns canais, na verdade, né? A gente tem o próprio site da Next, tem uma aba que você consegue falar de forma anônima ali. A gente tem na Feeds também um espaço exclusivo para isso. Então, na Feeds daí é só os colaboradores, né? No site da Next. Se for algum cliente também pode falar algo ali. Mas na Feeds, então, é para os colaboradores, pode fazer alguma reclamação, pode dar alguma sugestão. Só nós, do Gente Gestão, recebemos. Então, a gente recebe por ali, a gente vai avaliar o que foi falado, o que foi pedido, né? E a gente vai dar o retorno pela própria Feeds. Na Feeds também pode ser de forma anônima, tá? Então, se vocês não sentirem vontade de colocar o nome, pode fazer dessa forma. Também tem um e-mail, né, do Gente Gestão. Nós todas recebemos o e-mail, então a gente se encaminha ali para a pessoa responsável. E o Gente Gestão está sempre de portas abertas, então é muito importante que vocês venham até nós também para dar sugestão, para fazer até uma reclamação também, enfim. Dar os feedbacks, né, das nossas ações, do que estão achando, o pessoal que está entrando na Next, o que está vendo, né? Que legal o evento ali de integração, gostei disso, eu não gostei. Para que a gente possa saber o que a gente está acertando, Sim, né? É muito importante, até porque a gente... muita coisa que a gente faz hoje é porque a gente ouviu vocês, né? Então, a gente vai reformulando. É como a gente fala, a gente está testando também. A gente está mudando muita coisa. Então, é importante a gente saber o que está funcionando e o que a gente precisa, talvez, melhorar. E chegamos ao fim de mais um podcast. Que triste. Passou mais rápido do que a gente imaginava. Se ficou alguma dúvida, saibam que podem nos procurar. Se tiver alguma sugestão, podem vir diretamente na nossa salinha, ou enviar através do e-mail, ou através da Feeds, como a Gabi falou, que é um dos nossos canais de comunicação. Estamos sempre de portas abertas e fiquem ligados nos próximos episódios. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.